Para começar, é legal pensar no Kafka, sei lá, como um grande centro de distribuição, tipo um correio super eficiente para dados. Ou talvez uma esteira rolante numa fábrica, por onde passam informações. Ajuda a visualizar, né? Isso, ajuda muito. Em vez de um sistema ligar direto para o outro e ficar lá esperando resposta, o que pode travar tudo, né? Um sistema simplesmente entrega uma encomenda de informação para o Kafka. E aí? E aí, o Kafka se encarrega de deixar disponível para quem precisar pegar depois. É uma mudança de chave. Entendi. Muda a mentalidade, né? Em vez de pensar só no estado atual das coisas, tipo a foto no jornal, o Kafka foca nos eventos, nas coisas que acontecem, como um feed de notícias no Twitter, por exemplo. Exatamente. E essa ideia, essa necessidade, nasceu lá no LinkedIn, faz um tempo já, tipo, por volta de 2012. Eles tinham um problemão, cara. Qual era a treta lá? Para conectar dados de diferentes partes do site, sabe? Curtidas, posts, visualizações de perfil. Tudo isso tinha que ir para sistemas de recomendação, detecção de fraude, análise. Era um monte de conexão. Imagino, tudo manual, um para um. Exato. E ficava lento, frágil, qualquer mudança quebrava alguma coisa. Precisavam de algo mais parrudo, rápido e que permitisse que vários sistemas usassem os mesmos dados sem dar pau em tudo. E assim surgiu o Kafka, para resolver essa dor específica deles. Basicamente isso. Nasceu dessa necessidade real de organizar o fluxo de dados interno. Legal. Mas como ele funciona por dentro, assim, de forma mais técnica, mas sem complicar muito? A gente ouve falar de tópicos, né? Isso. Tópicos ou topics. Pensa neles como canais ou categorias. Tipo, um tópico para pedidos, outro para pagamentos, um para atualizações de estoque. E por aí vai. Ok, canais de informação. Cada tópico é como um registro contínuo de eventos, um log, sabe? Informações novas são sempre adicionadas no final. É um fluxo. E quem manda as informações para esses tópicos? São os producers. Exato, os producers, produtores. São as aplicações que geram os dados. Por exemplo, o serviço de pedidos da loja produz um evento pedido realizado e joga lá no tópico de pedidos. Certo. E quem pega esses dados? São os consumers, consumidores, as aplicações que assinam esses tópicos para receber as informações que interessam para elas. O serviço de notificação, por exemplo, ele consome o evento pedido realizado para poder mandar o e-mail de confirmação para o cliente. Ah, interessante. E tem um ponto que sempre reforçam. Quando um consumer lê um evento, ele não some do tópico, né? Não some, esse é um ponto-chave. É como você falou antes, da analogia do Netflix. Várias pessoas podem ver o mesmo filme quando quiserem. O filme continua lá. Diferente da TV antiga, que passou uma vez, perdeu. Exatamente. Isso permite que múltiplos sistemas totalmente diferentes usem a mesma informação. O sistema de análise lê, o de estoque lê, o de notificação lê, cada um no seu tempo, sem atrapalhar o outro. E quem segura essa estrutura toda? Onde isso roda? Tudo isso roda nos brokers. São os servidores que formam o cluster Kafka. Eles guardam os tópicos, gerenciam as conexões, fazem a mágica acontecer. E os eventos em si, as mensagens, têm algum formato padrão? Geralmente, sim. Uma mensagem Kafka costuma ter uma chave key, um valor value, que são os dados mesmo, e outras coisinhas, tipo um timestamp para saber quando aconteceu. Entendi a base. Agora, vamos para o impacto. Por que o Kafka é considerado tão poderoso? O primeiro benefício que sempre citam é o tal do desacoplamento. Sim, esse é talvez o mais fundamental. Produtores e consumidores não precisam se conhecer nem saber se o outro está online ou não. O producer entrega para o Kafka e segue a vida. O consumer pega quando pode. E se o serviço de pagamento cair, por exemplo? O serviço de pedidos não trava junto esperando, né? Exato. O pedido é registrado no Kafka. Quando o serviço de pagamento voltar, ele pega o evento e processa. Isso deixa os sistemas muito mais resistentes a falhas, mais resilientes. Faz todo sentido. E o outro ponto é a escalabilidade. Dizem que Kafka aguenta um volume gigante de dados. Como ele faz isso? Mágica? Quase. Mas a mágica tem nome. Partições. Partitions. Um tópico não é uma coisa só grandona. Ele é dividido em vários pedaços menores, as partições. Ah, tipo, várias filas no correio para a mesma categoria de encomenda. Boa analogia, é isso. Cada partição pode ficar num servidor broker, diferente do cluster.
Assim, o trabalho de escrever e ler naquele tópico é distribuído. Entendi. Então, quando um producer manda um evento, ele vai para uma partição específica. Isso. Se o evento tem uma chave, por exemplo, o ID do pedido, o Kafka garante que todos os eventos com aquela mesma chave vão sempre para a mesma partição. Isso é importante para manter a ordem dos eventos de um mesmo pedido, por exemplo. Se não tem chave, ele distribui mais ou menos igualmente. Legal. E do lado de quem lê? Dos consumers? Como eles escalam? Aí entram os consumer groups. Imagina que você tem uma aplicação que lê do tópico de pedidos, mas ela sozinha não dá conta do volume, tá ficando lenta. Acontece. Você pode simplesmente rodar várias cópias, várias instâncias dessa mesma aplicação. Se todas elas se identificarem como parte do mesmo grupo, com o mesmo grupo ID, o Kafka é esperto. O que ele faz? Ele distribui as partições daquele tópico entre as instâncias ativas do grupo. Cada instância fica responsável por ler exclusivamente um conjunto de partições. Putz, que sacada. Então, se o tópico tem, 10 partições e eu rodo 5 instâncias da minha aplicação no mesmo grupo, cada uma pega 2 partições para processar. Exatamente. Elas não brigam pela mesma mensagem, elas colaboram. Cada uma processa um pedaço do todo em paralelo. Isso acelera muito a leitura. Cara, isso explica por que empresas enormes, tipo Netflix, Uber, bancos, usam Kafka. É a combinação das partições com os consumer groups que permite essa escala massiva. Perfeito. É escalabilidade horizontal na veia, tanto para quem escreve quanto para quem lê. E essa capacidade toda abre as portas para o processamento em tempo real, né? Reagir às coisas assim que elas acontecem. Quais os exemplos mais bacanas disso? Tem muitos. Detecção de fraude em cartão de crédito é um clássico. Analisar a transação na hora e bloquear em segundos se for suspeita, não horas depois. Faz uma diferença brutal. Total. Atualização de painéis de vendas ao vivo, dashboards de BI que mostram o que está acontecendo agora, rastreamento de estoque em tempo real numa loja online. Dados de carros conectados também. Sim. Telemetria de veículos sendo enviada para o Kafka para análise imediata de performance, rotas, manutenção. Monitoramento de pacientes em hospitais, sinais vitais indo para o Kafka para alertar sobre qualquer problema na hora. Até placar de jogo online, personalização de site. Tudo que precisa dessa resposta rápida. Exato. Muda a forma como as empresas operam e reagem ao mundo. Além do tempo real, outro ponto forte é a integração de dados. O Kafka vira tipo um hub central conectando tudo, né? Banco de dados antigo, mainframe, aplicativo na nuvem. Vira mesmo um sistema nervoso central para os dados da empresa. Em vez de cada sistema ter que aprender a API do outro, todo mundo fala com Kafka. E para facilitar ainda mais essa conversa, tem o Kafka Connect. Isso. O Kafka Connect é uma ferramenta, um framework dentro do ecossistema Kafka que oferece conectores prontos. Tem conector para puxar dados de um banco de dados relacional, de um sistema de mensageria antigo. E para mandar dados para outros lugares também, tipo para um data warehouse, para um sistema de busca como Elasticsearch, para um storage tipo S3. Exatamente. Tem conectores de source, origem e sync destino. Isso acelera demais a criação dos pipelines de dados. O time não precisa ficar escrevendo código para mover dado de A para B, foca na lógica de negócio. Bacana. E isso tudo faz o Kafka ser a base para muita arquitetura moderna. A gente vê muito ele associado a microserviços, né? Como ele ajuda aí? Ajuda demais. Microserviços precisam conversar entre si. Se eles fazem isso com chamadas diretas, síncronas, a gente volta para o problema da fragilidade. Se um serviço está fora, o outro que chamou trava. O Kafka quebra isso com a comunicação assíncrona. Exato. Um serviço publica um evento no Kafka, tipo usuário criado. Outros serviços que precisam saber disso, o de notificação, o de perfil, o de segurança, simplesmente consomem esse evento do Kafka. O serviço original nem sabe quem são eles. Da autonomia que os microserviços prometem. Cada um faz o seu trampo reagindo aos eventos que interessam. Isso, e ele vai além, né? Alimenta as plataformas de análise modernas, os data lakes, e é super importante para projetos de inteligência artificial. Por quê? Para IA. Porque modelos de IA, principalmente os que precisam operar em tempo real, tipo recomendação de produto ou detecção de anomalia, precisam de dados frescos, atualizados.
O Kafka é perfeito para entregar esse fluxo contínuo de dados de forma confiável e escalável para os modelos poderem aprender e reagir. Faz sentido. Agora, falando em dados, um ponto importante é a estrutura deles, o esquema. O Kafka em si carrega bytes, né? Não se importa muito com o formato. Ele é meio agnóstico quanto ao conteúdo. Mas para o producer e para o consumer se entenderem, tem que ter um acordo sobre o formato da mensagem, o esquema. Senão vira uma bagunça. E o problema é que esse formato muda com o tempo, né? O negócio evolui, precisa adicionar um campo novo, tirar um antigo. Como fazer isso sem quebrar quem já está lendo aquele tópico? É a tal da evolução de esquema. Esse é um desafio clássico em sistemas distribuídos. Lá no LinkedIn mesmo, eles já usavam formatos como o Avro desde o começo, que é um formato que já pensa nisso, em como permitir certas mudanças sem quebrar a compatibilidade. E hoje em dia, a solução mais comum para gerenciar isso é o esquema Registry, certo? O que ele faz exatamente? O esquema Registry é tipo um cartório, um catálogo central. Ele guarda as diferentes versões dos esquemas de cada tópico. Como assim? Quando um producer vai mandar uma mensagem, ele pode primeiro registrar o esquema daquela mensagem no registry ou verificar se o esquema que ele está usando é compatível com as versões que já existem lá. Ah, entendi. E o consumer? O consumer, quando recebe uma mensagem, pode pegar um ID do esquema que veio junto com ela e lá no registry baixar a versão correta do esquema e usar para entender, para desserializar os dados, mesmo que seja um esquema um pouco diferente do que ele esperava originalmente. Então ele funciona como um guardião da compatibilidade e um dicionário central dos formatos. Parece essencial para manter a ordem na casa quando tem muito tópico e muita aplicação diferente conversando. O Kafka parece incrível, resolve um monte de problema complexo. Mas, sempre tem um mas, né? Com tanto poder, imagino que venham alguns desafios. Quais são os pontos de atenção? Com certeza tem. O principal, acho, é a complexidade operacional. Montar um cluster Kafka, configurar direitinho, monitorar, garantir que está performando bem, fazer upgrade. Não é trivial, sabe? Não é só instalar e usar, né? Definitivamente não. Exige conhecimento de sistemas distribuídos, de rede, às vezes da JVM se rodar em cima dela, e, claro, do próprio Kafka e seus detalhes. A curva de aprendizado para quem opera pode ser meio íngreme. E a parte do design também, né? Pensar bem em como organizar os tópicos, quantas partições colocar em cada um, qual chave usar nas mensagens para garantir a ordem onde precisa. Exato. Fazer essas escolhas erradas pode levar a problemas sérios. Partições que recebem dados demais e viram gargalo, hot partitions, consumidores que não conseguem escalar direito ou perda da ordem em eventos que precisavam ser processados sequencialmente. Exige planejamento. Entendi. Então, não é bala de prata, exige investimento em conhecimento e operação para tirar o melhor proveito. Sem dúvida. É uma ferramenta poderosa, mas que demanda respeito e cuidado. Bom, acho que deu para ter uma visão bem completa. Kafka realmente parece ser mais que uma ferramenta, é quase um pilar para construir sistemas que sejam reativos, escaláveis, resilientes. Mas tem seu preço, claro. Exato. Analisando tudo isso, fica uma reflexão, né? Como seria construir sistemas complexos hoje com tantas partes móveis, sem ter algo como Kafka para organizar esse fluxo de eventos? Voltar para aquele emaranhado de conexões diretas parece complicado, para dizer o mínimo. Parece que limita muito a escala e a capacidade de mudar as coisas no futuro. Pois é. E talvez uma outra provocação. Será que essa mudança de foco, de pensar em eventos, no fluxo das coisas acontecendo em vez de só no estado atual, será que isso não poderia mudar para melhor a forma como a gente desenha qualquer aplicação? Mesmo as menores? Interessante. Pensar mais no filme do que só na foto, né? Talvez seja uma forma mais robusta e flexível de modelar a realidade e construir software que se adapta melhor. Fica aí a reflexão para o pessoal pensar. Fica a reflexão. E com isso chegamos ao fim de mais uma exploração profunda aqui no Desvendando o Código. Muito obrigado a toda a audiência pela companhia. Um agradecimento super especial aos nossos ouvintes,
A participação de todos é o que realmente nos move e inspira a continuar. Se estiverem assistindo a gente pelo YouTube, não esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal. Ajuda demais a gente a crescer. E se estiverem nos ouvindo pelo Spotify ou outra plataforma de áudio, sigam o podcast, deixem sua avaliação, é rapidinho, e se puderem, um comentário educado com sugestões de pautas ou o que a gente pode melhorar. A gente lê tudo, viu? E claro, compartilhem nosso conteúdo com mais gente. Vamos ajudar a espalhar conhecimento de tecnologia por aí. Isso aí. Um forte abraço para todo mundo. Até o próximo Desvendando Código.